Olá pessoal, bem-vindos ao Tudo Pro Alto e hoje já vamos direto para a Espanha falar aqui com o Paulo Bischoff sobre como está sendo a vida dele em Valência. E aí Paulo, tudo bem? Tudo bem, fala Gabriel. Olá pessoal. Bem-vindo e agora a gente vai falar da uma das cidades que eu tenho mais vontade de ir na Espanha. Só tá caro, né? Conseguir um Airbnb, porque senão minhas férias agora de verão vão ser lá. As férias que eu tenho que tirar em Portugal, obrigatoriamente tem que tirar 2 semanas, né? Vão ser aí. Só tá difícil por causa do preço. Mas então eu queria saber contigo como que foi essa tua mudança pra aí, como tá sendo morar e trabalhar aí. Mas antes disso, acho que seria legal tu começar, né? Se apresentando, o que você faz, quem que é você. Primeiramente, um prazer estar aqui, Gabriel. Já virei fã do podcast, já comecei a ouvir todos os episódios anteriores. É muito enriquecedor para as pessoas, né, que também buscam mudar de país ou, né, compartilhar a experiência e também entender o ponto de vista de outras pessoas, né. Bom, eu sou o Paulo, sou Engineering Manager, trabalho numa empresa brasileira com escritório aqui na Espanha. É uma empresa de founders, né? O founder da empresa é um espanhol, né? Então teve assim uma adaptação fácil, né? Porque a empresa já tem um estilo, né, bastante similar aqui. Já estou há mais de 10, 12 ou mais anos na área de desenvolvimento de software, né? Como developer no início, depois como líder, né? Agora recentemente como manager. Passei um tempo morando em Portugal, né? Então, né, te conheci lá, né, Gabriel, né, nesse período. E sim, tenho aí um pouco né, dessa vivência de quem, né, passou por uma mudança para um país, depois para outro, né, logo em seguida. Não, dá. Tem umas experiências bem legais, que é primeiro como Engineer Manager, né? Sim. Porque tu vive a cultura, né, muito fortemente como lead também aqui em Portugal e aí como engineer manager, porque é muito mais ativo, né, tu tem que estar buscando as pessoas. Sim. Como desenvolvedor, às vezes tu pode ficar um pouco mais passivo e só conversar com o gestor quando ele te chama, né, então é diferente. E aí, cara, então já começando nessa parte de que, como tu comentou, trabalhou aqui em Portugal, na mesma empresa que eu, e agora foi pra Espanha, né, tipo, o que te motivou a mudar pra Espanha? Sim. Tem um pouco dos dois lados dessa história, né? A minha primeira relação com a Espanha começou há bastante tempo, lá por 2016, né? Eu tinha feito um mochilão pela Europa. Eu tinha na minha cabeça que eu queria morar na Europa, né? Isso já faz um bom tempo. E eu fiz um mochilão, acho que eu passei por quase 20 países na Europa, né? Viajando. E desses 20 países, eu coloquei na minha lista Portugal, Espanha e Itália, né? Acho que são países mais próximos, né, de quem vem do Brasil. Acho que as pessoas, o clima, o ambiente é muito, muito parecido. E, né, tanto é que eu me mudei a Portugal, trabalhei por um tempo lá. A Espanha surgiu um pouco ao acaso, assim, não era uma coisa que eu tinha planejado. Uma coisa que eu tinha muito colocado alguma meta, vou passar um tempo em Portugal, depois vou para a Espanha, não foi assim. Por uma relação antiga, né, com algumas empresas do Brasil, né, trabalhei em algumas empresas que tinham investimento, né, por alguns fundos de investimento e sempre tinham um bom network entre essas empresas, né, essas pessoas, né, fazendo benchmarking, trocando ideia, compartilhando experiência. E surgiu a oportunidade porque um desses VPs de uma dessas empresas, quando viu que eu tinha, né, mudado a Portugal, estavam abrindo escritório aqui na Espanha, né, me convidou para ajudar nesse momento de expansão, né, de formação de cultura, de times e por aí vai. Então foi uma coisa que acabou surgindo quando eu vi a oportunidade e, né, o desafio, não pensei 2 vezes e me mudei para a Espanha. Que louco tu falar essa parte do network, né? Porque ele acaba... Muita gente assim em volta que eu converso, até que veio para Portugal, às vezes é por causa de network, alguém veio e aí tem uma vaga, faz uma indicação, né? E isso acontece muito. E tu comentou que sempre faz muito network com essas pessoas. O que tu faz, assim? Tipo, evento, fazendo palestra? Sim. Como? No passado, quando eu estava numa dessas startups, né, que eu acabei tendo uma posição de manager de uma startup muito early stage, né? Então, basicamente, eu tinha um papel muito ativo como um CTO, mesmo não sendo um CTO. É normal que os fundos de investimento façam eventos para promover compartilhamento de experiências, né? Ajudar a formação das próprias startups que eles investem. Então, eu conheci muita gente nesses eventos, né? Os eventos desses fundos.
Geralmente, assim, é um pouco mais seleto para entrar nesses grupos, porque, né, geralmente é um CEO, alguém que vai te apresentar, né, mas muitas empresas têm isso como prática, e os fundos têm isso, né, como prática de comportamento de cultura, de experiências, né. Mas eu trabalhei em algumas empresas no Brasil que tinham um benchmark como etapa mesmo de desenvolvimento, né? Algo muito forte assim, de tem um problema na minha empresa, a gente quer resolver algo agora. Uma das etapas de propor uma solução é fazer benchmark com outras empresas, né? Conversar com outras empresas que a gente tem como referência. Então, eu sempre tive esse comportamento muito ativo, né? Bom, tem um problema agora com, não sei, monitoring de aplicações. Eu vou conversar agora, não sei, exemplo, com a Centauro, vou conversar com Magazine Luiza, vou conversar com qualquer empresa, Nubank, o que seja, né? A gente sempre teve muito essa prática de abordar pessoas no LinkedIn mesmo, mandar uma mensagem e falar, olha, tô com esse problema na minha equipe e tal, queria trocar uma ideia com vocês, saber como vocês solucionam isso, sabe? Então, é uma prática muito rica, recomendo bastante, e essa prática, né, tem o outro lado positivo que acaba gerando um bom networking também. Caramba, cara, que legal. Foi assim que eu conheci a empresa que eu trabalho hoje, né? Trocando ideia por benchmark muito tempo atrás. É uma coisa que eu fiz algumas vezes muito para trocar de empresa, perguntar no LinkedIn mesmo, mandar mensagem para alguém, para algumas pessoas, porque a porcentagem de pessoas que respondem é relativamente baixa, né? Para fazer, mas eu nunca fiz para conversar mesmo sobre benchmarking, mas que legal, porque tu acha pessoas com problema em comum e vocês trocam ideia ali, né, sobre isso. Sim. Recentemente eu estava numa saga aqui também, porque a gente tá... Vamos lá, nós estamos aí há uns 2 anos criando uma cultura de trabalho remoto, assíncrono e com multifuso horário, né? Uhum. A gente tem escritórios da Espanha até o México, então essa zona horária toda, a gente tem bastante times que, né, se relacionam entre si, alguns estão distribuídos né, por esses países. E recentemente eu conversei com o pessoal da Octadesk em Portugal também, porque eles também têm, né, times distribuídos por vários países, culturas diferentes, fuso horário diferente também. E foi muito bom, assim, porque eu lancei uma pergunta no LinkedIn falando sobre isso, muita gente me trouxe repertório, livros, coisa para ver, empresas que vinham como referência. Eu comecei a abordar um por um e fazer um benchmark para entender como eles trabalhavam. Né? E no fim das contas eu trago um pouco desse aprendizado interno e a gente vai também adaptando a nossa cultura para cada vez, né, conseguir lidar com esse trabalho assíncrono e distribuído, digamos. Sim, né? Sim, desafio gigante, ainda mais para quem é gestor, né, como é o teu caso. Sim. Legal. E ainda, tu conhecia alguém, então teu network ajudou, mas provavelmente tu ainda passou por algumas entrevistas, né? Tu deve ter tido uma conversa ali. Várias. E como que foram essas conversas aí? Sim. Sim, o meu primeiro alinhamento, assim, era mais entender o momento da empresa, o momento dessa expansão e ver se isso encaixava com meus desafios pessoais, né? E tudo mais. É mais uma conversa, assim... para entender o contexto, mas depois eu passei pelo processo de entrevistas. Nesse momento que eu entrei, a empresa, né, a operação aqui na Espanha era muito pequena, né, o time era bem pequeno, então basicamente eu fui entrevistado por quase a empresa toda, né, que estava aqui. Nesse momento, isso é uma coisa interessante, porque eu não falava nada de espanhol, né, vamos lá, a gente entende porque português é muito próximo, né, um idioma muito próximo, mas eu não falava praticamente nada. Ainda mais o sotaque da Espanha aqui no início, assim, nossa, é um pouco difícil, muito rápido, né? Sim, é muito rápido, sim. Fiz o processo todo em inglês, comecei trabalhando em inglês, mas eu coloquei como um objetivo meu também, assim, de imersão na cultura, de estudar espanhol, porque é uma coisa que eu também tinha desejo, né, de falar espanhol. Diria que assim, depois que eu fiz o processo todo, que eu comecei a trabalhar com o pessoal aqui na Espanha, eu acho que em 3 meses ou 4 meses eu já conseguia falar minimamente bem, assim, as pessoas já me entendiam perfeitamente bem, né? Então, esse é o lado bom de mudar para um país com um idioma latino, um idioma próximo, porque a adaptação é muito mais fácil. E quanto tempo em Portugal demorou para ficar muito claro que tu eu diria que até mais. Demorou mais. Sim, eu tô com um amigo português aqui em casa, né, agora estão me visitando. E
já tô há 2 anos, né, longe do convívio com portugueses e às vezes eu não entendo o que eles falam. Você precisa dar aquela afinada no ouvido, né? É engraçado isso. Sim, sim. Tem uma chave na cabeça que depois de 2 dias liga e volta, assim, mas sim. Eu acho que foi mais fácil aprender espanhol do que entender as pessoas de Portugal. Sem ofensa a quem tá ouvindo é português. Sim, não, depende, é o costume. É a mesma coisa do inglês, às vezes a gente fala que o pessoal fala o sotaque escocês é difícil, o sotaque irlandês. Só que eu acho que mais do que difícil é o costume, né? Se a gente tivesse assistindo filme escocês a vida toda, ouvindo músicas da Escócia, eu acho que a gente também acostumaria mais rápido. Acho que, e também... A gente não tem pouca oferta de conteúdo em português de Portugal. Exato. E eu acho que a facilidade, às vezes, eu sinto que o português tem mais facilidade com o nosso sotaque, é muito mais pela música, né? Pela música, novela. Então, acho que é costume, não é muito de... Sei lá, eu não acho que é por ser mais difícil, assim. Talvez porque a vogal é um pouco mais fechada às vezes, mas, enfim, é mais costume mesmo. Sim. Mas isso é uma coisa que no espanhol, de modo geral, é mais fácil para nós que somos brasileiros, porque as pessoas falam todas as sílabas completas com a vogal completa, né? Geralmente o que está escrito é dito completamente. E em Portugal tem muito que se chama, acho que, debilitamento vocálico, né? Quando se tiram as vogais é tudo muito tipo uma contração, né? Sim. Exato. E às vezes, não sei, fica muito mais difícil, né? Pra nós, sim. Boa, então tua entrevista é em inglês, né? Legal. Acho que é isso que eu ia perguntar, se tu já sabia espanhol, se teve que usar um portunhol ou se foi em inglês. O início foi portunhol até, assim... Hoje em dia eu já diria que eu falo bastante bem espanhol, assim. É um idioma que, se a gente estuda, né, quem fala um idioma latino consegue passar etapas, né? Um pouco comparado mais com alguém que só fala inglês ou outro, exato. É muito mais rápido. Claro. E aí, passando pro ambiente de trabalho, né? A primeira experiência fora, novamente, foi Portugal, então tu já tem uma certa adaptação, né? Ainda mais, novamente, que tu chegou aqui como lead, e aí depois, como que tu sentiu de diferente? Bom, a primeira mudança a Portugal acho que foi acho que a parte mais complexa, porque tinha uma ansiedade, né, grande de mudar de país, ir para outro contexto, não saber exatamente o que ia acontecer aí, ir para uma outra empresa, ter um pouco de choque cultural com algumas coisas, né, até a gente começar a entender as pessoas e criar um pouco, né, de adaptação mesmo, resiliência pessoal, né, com essas mudanças. Eu diria que em Portugal foi um pouco mais complicado, assim, porque eu lembro até hoje da primeira vez que eu comecei a trabalhar com o time, e estava todo mundo numa dele falando as coisas e eu não entendia nada, mas nada do que eles falavam, nada. Eu ficava assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu não entendo nada, é o mesmo idioma, mas eu não entendo, né? E para entender as pessoas também, como elas expressam as coisas, o que elas querem dizer, às vezes, não sei, eu não entendia bem, assim. Mas aí a gente começa a ligar um pouco a leitura de comportamentos ou fazer melhores perguntas para entender, né, todo o contexto. E aos poucos a gente vai criando o nosso formato, né? Eu crio meu formato pessoal de como, né, me adaptar nesses contextos, né? Quando eu mudei à Espanha, na verdade, assim, eu fechei esse contrato, né, com essa empresa que eu trabalho hoje bem no início da pandemia. Então, né, eu fiz a mudança justamente em março, foi o mês que fechou tudo, né, em 2020, acho. Então eu comecei trabalhando remoto de Portugal e foi muito difícil isso, assim, um onboarding remoto numa empresa de outro país, que nem todo mundo falava em inglês, e eu tinha que tentar entender espanhol e tentar falar um portunhol com eles, assim, foi um pouco difícil no início. Mas depois que eu me mudei à Espanha, que nós começamos a ter alguns eventos, né, ir ao escritório, ir a um bar, fazer um team building, alguma coisa assim, a minha experiência mudou completamente, assim, né, acho que consegui criar uma relação muito profunda com as pessoas, e esse era o desafio no início, né, estar remoto, absorvendo uma cultura diferente, se adaptando, e a gente como líder tem que criar relacionamento com essas pessoas, né, influenciar, inspirar, suportar, aconselhar, o que seja, né, a gente tem toda uma sequência de coisas, e por mais que eu sempre mantive o one-on-ones, por exemplo, semanais com essas pessoas e tal, demora muito tempo até criar realmente um vínculo mais profundo, né, e fazer isso realmente em outro idioma, aprendendo ao mesmo tempo, foi bem complexo. Sim, eu imagino. Ainda mais porque a empresa também não deveria estar preparada para fazer um board remoto, né? Porque não estava. Foi justo no mesmo... Exato, foi bem no mesmo mês, né? Sim.
sim. E, O lado bom é que, assim, eu passei pelo problema e também pude melhorar isso para as próximas pessoas que chegaram, né? Tem esse lado. Uhum. tá. Tu chegou a ser ainda lead ainda no Brasil, né? E aí tu comentou sobre fazer one-on-ones com as pessoas. Então, e tu também comentou que faz one-on-ones semanais, e acho que isso veio desde o Brasil. Sim, desde o Brasil. E tu sentiu de mais dificuldade ou diferença de como tu fazia essas one-on-ones aqui em Portugal, ou depois eu ia passar pra Espanha? Bom, não vejo diferença na prática. O que acontece é cada pessoa em um one-on-one é um pouco diferente uma da outra, sabe? Eu diria que não tem muito a ver com a cultura do país, tem a ver com o estilo da pessoa, né? Com o perfil pessoal que a pessoa tem. Porque tem pessoas que são muito... quer fazer um report do que fez, e aí tem o nosso trabalho de líder de não quero falar sobre isso, sabe? Tipo, eu olho no gira, isso, não, né? Tem muita gente que tem sempre esse espírito de... vou falar com o meu chefe agora, eu tenho que, não sei, me explicar o que eu tô fazendo, dar os status das coisas, sabe? Não é essa a ideia. Mas... Eu noto que em Portugal, de modo geral, acontecia mais isso comigo no início, sabe? As pessoas sempre estarem, talvez, com uma sensação de que eles me devem algo, sabe? Não sei, eu só trabalhei em uma empresa também, não posso falar por todo mundo, né? Talvez era só na empresa, né? Mas isso na Espanha eu vejo muito similar como era no Brasil também, assim. Às vezes, aí é uma coisa que eu comparo com brasileiros, é que muitos brasileiros que eu lidero brasileiro hoje também, às vezes eles focam muito na vida pessoal, né? Acho que talvez um pouco além do necessário. Tipo, na Espanha mais do que no Brasil? Tu fala? Não, no Brasil mais do que aqui. No Brasil mais do que aí. Então no Brasil seria mais de todos, e essa seria a diferença crucial. Exatamente. Tá. Porque eu também tive, né? Eu sempre tive one-on-ones aqui e eu não senti muita diferença, na real, tipo, de como que era no Brasil pra cá. Acho que a diferença ficou mais no que tu falou no começo da linguagem, de como você faz a pergunta, de como eles perguntam algumas coisas, né? De entender isso, muito mais que culturalmente, assim. Então, tá, pra mim... Mas eu não lidero ninguém, né? Então, por isso que eu queria saber as diferenças, assim, com o meu manager, head da área, assim, sempre foi bem parecido com o Brasil e sempre foi bem legal. Sempre foi também essa mistura de vida pessoal, mais trabalho, mas nunca teve mesmo status report, assim, né? Nunca tive dessas horas mais, tipo, como que tá, se precisa de alguma ajuda em alguma coisa, né? Sim. Eu pessoalmente acho muito bom a gente não separar essas duas coisas, né? Acho que até pela pandemia, eu aprendi muito nesse momento de pandemia de... não existe né, o lado pessoal e o profissional, as coisas são muito juntas, né? Sim. E a gente aproveita muito para a construção de time, de relacionamento, né? Ter esse interesse pela pessoa, pelo que ela faz, o que ela faz fora do trabalho, vínculo familiar, o que seja, óbvio, com os limites a pessoa dá abertura, né? A gente também não tem que entrar talvez em esferas que não precisem, mas isso é bastante importante, assim. Mas a única diferença, assim, a maior de todas é que com brasileiros, a minha lembrança, a minha sensação é que o foco era muito pessoal, e às vezes eu tinha dificuldade de trazer vamos falar do trabalho agora, sabe? Tinha essa dificuldade, sim. Legal. E eu até, relembrando aqui, tipo, dessa de one-on-one, né? Porque eu trabalhava com muitas pessoas dentro da equipe, né? Mesmo não sendo line manager, sei lá, com eles, mas ajudava eles, né? E aí eu sempre começava fazendo one-on-one, e no começo até ficava com medo. Eu tentei trazer, tipo, uma das coisas que... Uma técnica, vamos dizer assim, chamada Personal Map, né? Então a gente tem lá 8 tópicos, e aí fazia as perguntas sobre trabalho, metas, família, e só tem essas palavrinhas e cada um fala o que quiser, né? E eu lembro que quando eu fui começar a fazer isso, eu fiquei com muito medo, né? Eu falei, cara, será que vai ser legal? Será que vai ser muito pessoal, sabe? Tipo, a gente tem essa imagem do europeu muito fechado, né? Mas, tipo, depende muito de onde tá. E eu falo sempre aqui no podcast, porque a minha impressão é que o português é muito semelhante com a gente, e o espanhol também. No começo parece que não, mas até você conhecer outros estrangeiros, você começa a falar assim, tá bom, então Portugal não é tão diferente assim, exato, né? Quando tu vai vendo outros costumes. Eu acho que quando a gente muda, né, para Portugal, para Espanha, para algum outro país, a gente foca muito na diferença, né? E a nossa cabeça olha pra diferença. Exato. E depois a gente começa a ver, nossa, mas tem muito mais semelhança que diferença. Mas quando a gente começa a olhar pra semelhança, é brutalmente maior, assim, é muito, mas muito, muito mais semelhante que diferente. Sim, eu passei por isso também nos dois lugares, assim, tanto em Portugal quanto na Espanha.
Não, exato, totalmente. Eu tive essa sensação demais, assim. No começo eu pensava muito assim, nessas diferenças, depois eu comecei, puta, mas acho que isso são detalhes no dia a dia inteiro, assim, né? E se a gente for pensar bem até, é que, tipo, no Brasil a gente já tem essas diferenças, então é como se a gente estivesse mudando de estado às vezes. Acho que, assim, Sim. não sempre assim, mas acho que às vezes fica muito semelhante, porque eu já trabalhei com empresas do Sul, até do Paraná e uma empresa de Maringá, e eu sentia diferenças culturais quando eu ia lá, sabe? No Sul, mais ainda, eu sentia as diferenças culturais, assim como o pessoal falava, às vezes as brincadeiras, sabe? As reuniões que tinha, eu sentia, não sei se era só da empresa, porque foram só 2 empresas, uma em cada lugar, mas foi o suficiente para eu sentir essa diferença, e às vezes aqui parece até o mesmo, né? Talvez o que eu acho que muda mais é um pouco da carga cultural, quando tu começa a pensar de coisas que tu assistiu, de piadas que tu conhece, sabe? Isso assim, acho que é o que não tem o que fazer mesmo. Sim. Isso é uma coisa assim, no início me limitava muito e gera uma frustração. Eu fiquei bastante frustrado nisso porque eu me considero uma pessoa, vamos lá, às vezes eu faço piadas, né, tem um pouco de graça no que eu faço e tal. E quando eu comecei a ter que trabalhar em inglês ou espanhol, principalmente em espanhol, eu não tinha capacidade alguma de fazer nada, né? As pessoas até pensavam que eu era muito sério no início. Mas Sim. é porque não tem como nós darmos referência de algo, saber dos memes e tal. Exato. E uma das coisas que eu comecei a fazer no início, até para conseguir ter esse tipo de profundidade, era seguir os YouTubers da Espanha, seguir os Twitchers, seguir a TikTok da Espanha. Porque por mais que seja uma coisa muito simples, né? A gente até ri disso, mas é como as pessoas são na vida real, sabe? O que elas falariam, o que elas Sim, diriam, sim. as expressões que elas usam e tal. E tem essa técnica, né, que eu aprendi aprendendo inglês, que é imitation, né? A gente, por mais que não Sim. entenda nem o que está sendo falado, a gente fala igual eles falam, né? E vai aos poucos, né, absorvendo a cultura e tal. E as pessoas aqui na Espanha no início foram muito, até hoje, são muito receptivas em né, te abraçar e te ajudar a aprender, assim. E às vezes usa uma expressão, eu pergunto, eu não entendi, as pessoas explicam o porquê, de onde veio e como se usa. Hoje mesmo me ensinaram uma expressão nova, todos os dias surge algo, assim. Não, legal. Isso é um pouco do que eu tenho também aqui. Até hoje, já 3 anos e meio, ainda fico aprendendo. Ontem foi uma nova, que o pessoal até mandou o vídeo de onde que ela veio, tipo, era um comercial dos anos 90, esse tipo de coisa, né? Sim. E acho que isso... Acho que isso só faz a gente crescer, né? Sim. E acho que é até isso que facilitou tua ida depois pra Espanha, né? Porque em Portugal tu tem esse choque, primeiro que é o primeiro país fora, e depois tu começa a ver, não, dá um jeitinho, dá pra É verdade, sim, ir aprendendo, e já não é tão assustador. Exato. Muito mais fácil. A expressão que eu tive também quando minha primeira viagem pra fora foi intercâmbio, e é tudo gigante, né? Mas até o teu próprio mochilão, né? E a segunda já beleza, tipo, é uma viagem, né? Sim. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Sim. Nessas viagens, a gente, sozinho, assim, a gente sofre bastante viajando, né? Tem os seus perrengues também, né? Tem as situações, tem que fazer os amigos do hostel, tem que, né, se desafiar a falar com pessoas, Cara, mas é sensacional, assim. Acho que uma das melhores viagens que eu já fiz aqui foi pra Espanha também, fui sozinho, tipo... Marquei com a galera, todo mundo deu pra trás, eu falei, quer saber, eu vou. E aí, 3 dias, faz amigo lá, né, em hostel, conhece o pessoal. Então, eu gosto muito disso. acho que é desafios pessoais, assim. Sim. Faz tempo que eu não faço isso, mas é bom. É sempre bom. Mas, legal. E aí, voltando ainda na cultura de trabalho, assim, tipo, fora o one-on-one, a forma que tu se relaciona com o pessoal, e aí tu falou que a tua empresa... Ela tem brasileiros e espanhóis, né? E tem mais alguns outros países? Aí fica só as mais duas? Países. Não, assim, a maioria eu tenho que cuidar, porque às vezes eu começo a falar portunhol, né? Quase falei agora. É muito parecido os idiomas. Assim, a maior parte das pessoas são latino-americanas, a maior parte, né? São pessoas do México, Equador, Argentina, Colômbia, Venezuela. Tem tudo que, né, são países hispânicos, também tem muita gente na Espanha hoje, né? Então, assim, na empresa a gente tem no quadro de funcionários todos os tipos de pessoas da América Latina e temos também pessoas de alguns países, né? Por exemplo, tem gente da Sérvia, tem gente da Letônia, temos portugueses, né? Tem várias pessoas de vários países.
Não, legal, legal. Aí torna as coisas um pouco mais complexas ainda, porque aí eu acho que começa a diferenciar um pouco, assim, na questão de comportamento, né? Muito mais, novamente, do que o português e o espanhol, que são mais próximos, tu já difere um pouco mais. Só que mesmo assim, tu sentiu que a tua transição para ir como gestor foi tranquilo? Foi tranquilo. Uhum. Ah, Eu acho que muito da minha experiência né, foi tranquilo, adaptação fácil, porque a empresa é brasileira, né? Acho que isso é um hack, né? Porque é, eu acho que se eu tivesse feito isso numa empresa não brasileira, uma empresa espanhola ou uma empresa europeia com escritório na Espanha, seria mais difícil. tá. E alguém do teu time, assim, dessas pessoas que chegaram, tiveram mais dificuldade de se adaptar à Espanha? Tu sentiu algum deles? As pessoas que trabalham comigo hoje diretamente, que estão na Espanha, todas elas são daqui ou são de algum país europeu. Mas Aham. já Ah, estavam, já tá. viviam aqui, não foram, né, recrutadas, digamos, para fazer mudança de país. Mas Entendi. nesse movimento de trazer brasileiros à Espanha, muitos deles voltaram atrás, né? Muitos decidiram voltar pro Brasil. Isso aconteceu bastante vezes já. As pessoas vêm, passam um tempo, gostam, sentem falta da família, de amigos, algo assim, ou não se adaptam também, porque isso é algo bastante pessoal, né? Conseguir se adaptar à cultura de um país, né? Com brasileiros vindo para a Espanha, teve bastante episódios de brasileiros que voltaram. Principalmente pela pandemia, né? Foi um momento bastante duro, as Ah, pessoas estavam muito sim. sozinhas e tal. É, aconteceu bastante. Sim, a pandemia é um episódio à parte, né? Eu acho Sim. que tem uma colega de trabalho também que se mudou na pandemia e era difícil, assim. Eu imagino, eu tento imaginar o quanto difícil era pra lá, porque uma das coisas que eu mudei quando eu cheguei aqui foi eu nunca saí tanto na minha vida, no começo aqui. Eu nunca saí tanto na vida em geral, assim, mas aqui eu saio quase todo dia. Moro no centro também, né? Muito porque, pô, tu tá num país novo, não conhece ninguém, tu quer aproveitar e aquela parada que a gente falou de viajar sozinho era muito nessa. Qualquer pessoa que falasse, pô, vamos, sabe? Sim. Porque, sei lá, tu tem que tentar criar conexões de alguma forma e aproveitar, né? E acho que na pandemia foi um momento meio complexo, que tu mudar de país e ficar trancado em casa sem saber nada, então Sim. acaba tendo mais voltas mesmo. Mas esse pessoal que tu conheceu, assim, teve algum que foi não conseguir se adaptar à cultura do trabalho ou era sempre questão de pandemia, mais A cultura de trabalho, eu saudade da acho que família? não teve nenhum caso, assim. Até porque é brasileira a empresa, né, como tu falou. Sim, a cultura de trabalho Isso não. Foi mais a adaptação de mudança de país mesmo. tá. Não, legal, acho que faz sentido. Mas assim, eu tenho curiosidade de como que é trabalhar na Espanha, porque até então eu nunca ouvi ninguém falando que é tão diferente do Brasil. O que eu já ouvi algumas coisas é que eles são muito mais diretos. Mas aí eu acho que qualquer país Não é mais sei, direto que a gente, né? não sei. Tu acha que não? Não. Eu sou do sul, Ah, né? Eu acho que a gente fala as coisas muito diretas também, né? Eu sou de sim, Joinville, já por mais um exemplo. pouco. Ah, E pra mim, as pessoas aqui, na vida pessoal, num restaurante, num lugar que não é o trabalho, eles são diretos, eles falam o que eles pensam. No trabalho, eles não falam o que eles pensam. É justamente o oposto, assim. Historicamente, as pessoas têm um respeito muito grande à figura de um chefe, sabe? De alguém que é um aham. líder e tal. E eu demorei muito para construir essa cultura de feedback com o meu time, de eles se sentirem confortáveis de me trazerem coisas, né? Eu sempre tinha o comportamento de eu pergunto, né? Eu fiz alguma coisa, eu pergunto, eu fiz isso aqui e tal, e como que foi na tua visão, né? Foi bom, foi ruim? Te impactou de alguma forma ou não? Porque as pessoas ao início não traziam. Os one-on-ones mesmo, muitas pessoas no início, quando eu comecei a trazer o one-on-ones, a gente contratou pessoas do mercado espanhol, de consultoras, né, de empresas mais tradicionais. Muitos deles, Uhum, o primeiro contato com uma empresa mais, digamos assim, né, startup style foi essa empresa que nós trabalhamos. Então, teve um trabalho bem forte de desenvolver uma cultura, né, de one-on-ones, de feedback, né, de tudo isso. uhum. Então, de modo geral, assim, a minha experiência é que na Espanha as pessoas são diretas na vida pessoal, mas no trabalho elas não falam abertamente as coisas. E às vezes quando elas vão falar algo, elas usam muito a expressão nós, sempre botam o coletivo para falar a coisa, sabe? Aham, Não é sim. eu vi isso e não gostei, nós talvez não gostamos tanto disso, sabe? É sempre assim. Sim, sim. No É porque início, tu tira. Não fica tão exato, pessoal, né? sempre tento dar Quando tu uma fala volta assim. para não Sim, assumir, sabe, a responsabilidade de algumas coisas, assim. sim. Sim.
No início isso me incomodava um pouco, porque eu não entendia por quê. Ela falou, talvez eu pensava assim, né? Essa pessoa falou com todo mundo, viu que eles não gostavam disso e tá me dizendo agora, sabe? Eu ficava um pouco assim, eu não entendia que não, as pessoas falam assim, mas é ela mesma falando, né, como se fossem muitas pessoas, assim, é um pouco estranho. Isso é interessante porque teve outro episódio do Rafael Goski, que ele tá na Estônia, né? Ele já acha que nós brasileiros não falamos e ele já fala, sabe? O brasileiro sempre fica assim, não, nós fizemos. Isso acontece no Brasil também, mas eu não sei, eu sempre trabalhei em empresas do Sul, né? Eu nunca tive essa sensação. Aqui foi o primeiro lugar que realmente isso me fez pensar muito, sim. Por que ele não fala diretamente, né? Ou ela não fala diretamente, né, o que pensa ou algo assim, né? Sempre é o nós, né? Inclusive, às vezes as pessoas perguntam, né? Eu e uma pessoa falando a pergunta, como estamos, né? Sempre em plural. Sim. Sim, que louco. Mas e aí na parte, assim, de team building? Eu sempre trabalhei em São Paulo e a gente sempre teve muita cultura de sair, né? E aí aquela praga que tu falou de vida pessoal e trabalho se mistura muito, muito mais na pandemia, né? Porque você está no mesmo ambiente, mas eu sempre tive dificuldade de entender isso, né? Porque pelo menos na empresa que eu passei, eu sempre fiz muita amizade com as pessoas, então a gente acabava sempre saindo e acho que assim, depois da faculdade, boa parte dos meus amigos vem do trabalho, né? Das pessoas que eu gosto mais que chegou. Então, isso aproximou muito. Eu sei que tu é próximo, porque tu até falou antes de vir gravar, tava no team building, né? Andando de kart. Mas, então, e como que foi aí? Isso continuou a mesma proximidade que você tinha antes? Eu diria que as pessoas, eu não sei se isso é na Espanha em geral, ou se isso acontece também, porque às vezes a gente está numa bolha e o filtro cultural da empresa acaba trazendo essas pessoas mais abertas e mais dispostas a ter esse envolvimento mais profundo, né? Relacionamento fora do trabalho. Mas, de modo geral, as pessoas aqui, óbvio, né? Quem tem filho, quem tem outros compromissos pessoais, às vezes não vai estar 100%, vamos para algum lugar hoje. Não, a gente tem que agendar antes, alinhar muito bem, encontrar uma data. Né? Tipo, esse team building de hoje, a gente teve que marcar com bastante tempo antes para todas as pessoas conseguirem vir até aqui, porque tem pessoas que estão em outras cidades também. Mas, de modo geral, assim, as pessoas que vivem próximas aqui de Valência, todas as quintas-feiras a gente faz algo juntos, assim, é quase uma regra nossa. Então a gente sai junto todas as quintas-feiras. Isso eu não consegui nem em Portugal, por exemplo. Não acontecia. Era sempre difícil de chamar as pessoas. Aqui, de modo geral, as pessoas são bem mais abertas. E o espanhol também, assim, adora viver na rua, né? Acho que isso é uma coisa que eu, particularmente, eu gosto muito disso. Né? A minha cidade, por exemplo, tem quase o mesmo tamanho de Valência. Valência tem 700 e poucos mil habitantes. E se eu vou na minha cidade, eu vou no centro, é morto, ninguém tá lá, não tem vida, não existe ninguém. As pessoas trabalham, vão para casa, vão para faculdade, não tem muito esse convívio. Aqui, não, os espanhóis sempre estão numa terraça, estão na rua, estão no shopping. As pessoas vivem muito fora de casa, bastante, assim. Né? Aproveitam os parques, a praia, né, tudo. Então, de modo geral, as pessoas sempre estão abertas a sair até pelo espírito do país, assim. Então, eu acho que a gente pode, então, passar para essa parte cultural, fora do trabalho. Agora, eu vou falar minha impressão, né? Acho que eu vou começar já falando, assim, que a cidade mais legal que eu já fui na vida é Sevilha. Eu não fui em Valência ainda, então quero ver. Já foi em Sevilha? Não fui. Não foi? Não. Tá. Por motivos, né? Primeiro, assim, a cidade é muito bonita, então, sei lá, foram 4, 5 dias em que todo dia tinha alguma coisa pra fazer. Segundo, tinha muita coisa pra fazer na rua, além de visitar, era voltar. Todos os bares estavam abertos, muito cheio. Terceiro, a comida era muito barata, os tapas, né, e a bebida. E existia uma coisa que eu vi, muito mais em Valência que qualquer outra cidade, mas eu já vi em vários lugares da Espanha, que tá todo mundo na rua, então você vê grupo de velhinhos e velhinhas no bar, senhorinhas, todas no bar, bebendo. E novamente, eu nunca vi isso em lugar nenhum mesmo, principalmente por ser senhoras, mulheres, grupo de mulheres. E uma coisa interessante que eu via em Valência é que muitos bares, ou ruas com vários bares, tinham um playground na frente para criança. Então tava os pais bebendo, as crianças brincando, e às vezes tinha um playground para cachorro. E, cara, aquilo para mim explodia a cabeça de... Pô, eu acho que a ideia é genial, né? Tá todo mundo saindo da faculdade, várias pessoas com uniforme tipo de trabalho, às vezes, tipo, meio social. Uma criançada ali até 9, 10 horas da noite, criançada brincando, os pais no bar, e o cachorrinho ali também brincando no parquinho, né? Sim. Então, é uma diferença que eu vi
eu vi em Valência, eu vi um pouco disso em Salamanca, apesar de ser menorzinho uma cidade que tem aqui. Eu vi um pouco disso também, agora eu tava no norte da Espanha. E aí eu queria saber pra tu... Eu vi em Sevilha, né? Tô falando Valência, mas Sevilha, nunca fui pra Valência, sempre confundo o nome. E como que foi pra ti essa diferença, assim, cultural fora do trabalho? Aí, novamente, Brasil, Portugal, Espanha. O que tu sentiu de maior diferença? Eu diria até que brasileiros e portugueses são bem parecidos nisso, assim, não sei, no Porto mesmo, eu morei no Porto, morei em Braga, e não tinha tanta vida na cidade, assim, né, as pessoas, tirando os universitários, né, eu não via, assim, sei lá, senhores ou senhoras portuguesas também, 10 da manhã numa terraça bebendo cerveja, sabe? Aqui na senhores Espanha, não, nem no Brasil, nem aqui, não. Aqui na Espanha, isso é bastante diferente, assim, porque... Todo mundo aproveita muito a cidade e espaços públicos de modo geral, né? O convívio é muito público, assim, as pessoas vivem bem próximos, todo mundo se conhece de alguma forma, enfim, por mais que não se conheçam, eles puxam assunto, sentam junto e falam. Já tive várias experiências assim de pessoas, né, aleatórias que não me conheciam, começarem a conversar comigo né, nesses bares de rua, assim, e as pessoas são bem nesse estilo. Aqui eu moro numa rua bem no centro de Valência, na histórica da cidade, e na minha rua é uma rua bem pequena. Todo fim de tarde, assim, depois das 6, 7 horas que já faz menos calor, né? Porque aqui faz muito calor. Sempre tem umas senhoras que colocam uma mesa na rua, né? Sempre juntam 4 e ficam jogando baralho. Todos os dias. Todos os dias. Menos no fim de semana. No fim de semana elas não fazem isso, mas... Sempre tem isso, assim. Eu vejo gente que vai na praça vizinha, no parque, também fazer as mesmas coisas, assim, né? De modo geral, assim, as pessoas aqui... A Espanha, acho que não sei como está agora, mas era o quinto país ou quarto do mundo com maior longevidade, né? As pessoas vivem muito na Espanha, né? Então, só acho que perdia para o Japão, para a Suíça, para algum outro país, não sei. Mas é até um pouco, não sei, estranho, porque eu vejo as pessoas aqui, muitos desses idosos fumando e bebendo todo dia, sabe? Mas eles vivem bem. Então, tudo que você falou, fiquei surpresa, porque sim, o pessoal tá no bar. Sim. Não sei, acho que é a parte da felicidade que supre as outras coisas, sabe? Não sei. Não ficar em casa, talvez, né? Sim, não sei. Talvez por caminhar, talvez algo saudável, né? Comem talvez uma dieta saudável. Mas não sei, eu vejo que assim, os idosos são bastante ativos aqui, né? Eu faço bastante, né, trilha por montanha também e tal, e volta e meia eu vejo um senhor aí que talvez tenha 70 anos ou mais correndo a montanha toda, assim, sabe? Então, as pessoas são bastante ativas aqui de modo geral, né? E a vivência, assim, as pessoas vivem fora de casa, né? Isso é bastante bom. Sim, eu não sei se é só impressão minha, porque assim, eu também já fui para Madrid e Barcelona, e eu não vi tanto nas duas, porque eu acho que tem muito turista e eu tava mais sempre nos centros, então eu vi muito mais turista do que outras coisas. Sim. E aí, quando eu fui nessas outras cidades, que eu falei, Salamanca, tava agora no norte, na Galícia, né, também vim bastante, e também em Sevilha, então... Acho que é diferente. Eu acho que em Madrid e Barcelona não vai ter isso. É mais complicado. Mas será que nos bairros? Porque a minha companheira ela foi pra Barcelona, a primeira vez ela não gostou, falou que detestou, muito cheia. E ela foi a segunda vez com um amigo, só que ela ficaram num bairro afastado. Sim. E agora ela já ama a cidade. Falou, agora deu pra aproveitar. E falou que é muito diferente. Então será que longe do centro, talvez? Tem muitos espanhóis, né, torce um pouco o nariz com Barcelona e com Madrid, justamente por ser cidades grandes, né, por terem muitos turistas. É o padrão, né? Não é Espanha, sei lá. E realmente, sim, eu já fui muitas vezes para Barcelona e, né, eu sou turista lá, eu sei, mas assim, eles atrapalham a cidade, assim, eles criam... muita gente, tipo, eu moro em Valência agora, é um lugar de praia, né, o pessoal né, de Madrid vem muito pra praia aqui em Valência, e agora a cidade tá cheia de turistas o tempo inteiro. Então, assim, como eu moro aqui, eu quero ir num restaurante, eu tenho que fazer reserva, não sei, uma semana antes, porque nunca tem vagas de quero ir agora no restaurante. Não tem, tá cheio de turistas, né? Sim. Então, atrapalha um pouco, né? Eu entendo, assim, mas aqui isso acontece no verão, o resto do ano é bem tranquilo. Tá, eu morava em Santos e era a mesma sensação, assim, chegar no verão, tava, sei lá, um quarto da cidade de São Paulo, na Baixada Santista, então era difícil. E aqui no Porto também, um restaurante que eu gosto de ir, Brasão, aqui no centro, comer francesinha, ele
Agora no verão é um pouco difícil, tem que reservar outro dia do ano, assim, é só chegar e ir lá, né? Então, tem as vantagens, né, por causa do dinheiro que traz, o comércio, mas para quem mora é sempre mais complicado, assim. Sim. Isso é uma... já fiquei chateado algumas vezes com situações assim, muita gente, o pessoal gritando, e quando tu mora é difícil. Sim. Eu tento lembrar sempre que eu sou turista com frequência. Sim, assim. Eu também faço esse exercício. Porque eu sou esse cara daqui a pouco na outra cidade. Então. Até uma dica para quem vem à Espanha, reservem restaurantes um dia antes, porque os bons geralmente vão estar cheios. E uma coisa que eu mudei muito aqui na Espanha, porque eu sempre, né, eu chamo pelo telefone e sempre reservo. Tudo que eu vou fazer, assim, se eu já sei que eu vou fazer algo, eu reservo antes. É uma prática que todo mundo tem aqui e se a gente não reserva, nunca tem algo disponível. Eu acho que aqui também, assim, eu sinto isso no trabalho, quando a gente vai almoçar, dependendo do lugar, muito mais do que era no Brasil, que a gente saía, principalmente alguém tava de carro almoçar em tal lugar, no shopping, só ia, e aqui eu acho que o pessoal tem mais essa cultura. E o que tu falou até de sair e marcar, né? Eu também sinto isso um pouco mais aqui, de que é mais difícil ser espontâneo. Não com todo mundo, novamente, porque no começo eu saía, era minha manager portuguesa, então a gente combinava na hora e saía sempre por aqui. Mas pra fazer um evento com a equipe inteira é difícil. E na real, eu viria esse cara também. Tipo, de menos espontâneo e vamos marcar pra semana que vem, vou ver o que eu vou fazer, sabe? Eu acho que eu acabei absorvendo um pouco disso. Não sei se a pandemia que ajudou. Eu particularmente, eu entendo esse ponto da coisa espontânea, eu gosto disso. Aqui tem os dois lados, tem o espontâneo e tem o agendado, sempre tem os dois, né? Mas eu não vejo assim, não sei, pra alguém que veio talvez do sul do Brasil, não muda tanto porque a gente também reserva antes as coisas. Eu sempre reservei antes também, sabe? Não, a gente sempre combina de, vamos sair tal dia com o horário, sabe? É um pouco assim também. É óbvio que se a gente talvez saiu do trabalho hoje, vamos fazer um happy hour e tal, e convida as pessoas, elas vão também. Isso no Brasil, aqui também. Isso acontece. Sim. Eu nunca fui de marcar muitas coisas. Pelo menos meus amigos, assim, nunca foram de marcar coisa com antecedência. Não sei quando é algo muito grande, mas no geral era sempre de mandar mensagem, vamos sair aí, ou vamos sair amanhã e acabou, né? Mas, novamente, ficando mais velho, plus mais pandemia, eu já começo a querer... Pelo menos essa semana e a próxima eu já tenho quase que toda, assim, pensado o que eu vou fazer. Tipo, sair do trabalho, pra onde que eu vou, sabe? Com minha companheira, ou se for sair com algum amigo, é sempre com antecedência agora. Mas, e assim, na parte... Tu chegou na pandemia, mas acabou a pandemia, né? Como que tá sendo na vida social, assim? Porque, novamente, dentro do Brasil mesmo, se tu mudar de estado, tu já tem aquele choque um pouco de como que é. Eu trabalhando em São Paulo, sempre teve muita cultura de... Nas vezes que eu passei também, não sei se estou naquela bolha, de... Acabou o trabalho, muita gente ia para um bar primeiro, alguns bebiam, outros só iam comer lá, aquele pão com manteiga e comer alguma coisa para esperar diminuir o trânsito, sabe? Etc. E aqui no começo, até antes da pandemia, quando eu cheguei, tinha muito isso também, assim, do pessoal. Normalmente queria ir em casa primeiro, até porque a cidade é menor, possibilita, mas tinha muito isso. E como que tu sentiu aí essa diferença? Porque eu acho que isso acaba influenciando de tu fazer amigos no lugar, né? Assim, a gente decidiu, né, a gente sempre tentou fazer os happy hours uma vez por semana, a gente nunca fazia assim, vamos hoje, até porque a gente tá trabalhando remoto também, né, poucas pessoas voltaram pro escritório, né, claro. Vida normal como antes, assim. Eu particularmente prefiro esse formato remoto, pra mim não precisa nem ter o escritório, a gente só faria os team buildings nosso e resolvido, né. Porque ir para o escritório não importa, agora gerar a relação com as pessoas num momento, né, presencial, sim. Então, assim, a gente decidiu na quinta porque era o único dia que encaixava com as pessoas, né, que a gente conseguia se reunir e ir para um bar. Mas aqui eu mudei muito o meu estilo de vida, na verdade. Hoje eu tenho um estilo de vida de fazer muito esporte também. E muitas dessas pessoas que me ajudaram a mudar meu estilo de vida são pessoas que trabalham comigo também, né? Então eu comecei a fazer trilha por montanha, comecei a correr, principalmente porque esse rapaz que é da Letônia, trabalha comigo, me influenciou muito nisso. A gente tem um grupo de pádel, né? A gente joga pádel também, geralmente às terças-feiras, então outra parte do time, outras pessoas se juntam para jogar pádel.
pessoal às vezes marca de fazer volta de bicicleta, eu também pedalo, né? Comecei a pedalar bastante agora, até 100 km de bicicleta e tal. E às vezes a gente se junta com outras pessoas da empresa e pedala também. Então, sim, tem... Eu acho que a única diferença é que a gente trocou a parte bar com álcool para ter as mesmas coisas, só que fazendo esporte. Sim. Tipo, se a gente for pensar nos velhinhos nos bares, acho que vocês não vão ver tanto, né? Porque os velhinhos estão lá. Sim. Bebendo e fumando no bar. E também a gente tem gente da Argentina e tal, e eu também gosto de mate, né? A gente do Sul também bebe mate, então às vezes a gente vai pro parque, bebe mate juntos e tal. Sim. Não, legal. E o que tem pra fazer aí, cara, em Valência, né? O que é o estilo de vida em Valência? Porque, novamente, a Espanha, as regiões... Até engraçado, porque eu tava na Galícia, né? Antes de fazer a pergunta, e fui pedir pra um casal tirar uma foto nossa. No fim, a mulher era brasileira, o cara era de lá, né? E aí ele falou em espanhol, eu falei, você é daqui da Espanha mesmo? Aí ele falou, não, da Espanha não, sou da Galícia. Sabe aquela brincadeira? O padrão, né? E aí ele falou todo orgulhoso. Tem um pouco de polêmica nisso, assim. Não sei se é polêmica, mas... A Espanha é assim, a Espanha tem um contexto um pouco complicado porque era um reino que acabou dominando outros pequenos reinos, né? Então aconteceu isso com Andalucia, com Valência, com Catalunha, Aragão, né? Com todo o norte, a Galícia também, Bilbao, País Basco. E realmente, assim, eram pequenos países com idiomas próprios, com cultura diferente. O País Basco fala basco, que não tem nada a ver com nada, né? Um idioma totalmente separado de tudo. E teve um episódio muito forte aqui da Guerra Civil Espanhola, da época do Franco, né? Como ditador e tal, onde eles impuseram à força o uso do castelhano e tudo isso. Então, assim, hoje tem um pouco de movimentos, digamos assim, de identidade local, digamos, né? As comunidades autônomas estão buscando esse fortalecer, né, a identidade. Assim, a própria identidade deles, né? Então, acaba que tem os dois lados, né? Tem o lado de buscar a identidade e tem o lado de tentar se separar também, né? Como a Catalunha e por aí vai. Mas hoje, por exemplo, na Galícia, né? Ou Galiza, né? Como se fala em Portugal, as pessoas também, por exemplo, a escola hoje em dia ensina os dois idiomas, né? Aqui em Valência também. Qual que é o idioma? Ensina espanhol e valenciano. Valenciano? Sim, é um dialeto do catalão, mas as pessoas chamam de valenciano, né? Sim. E na Catalunha é igual também, né? Eles também, né, ensinam em catalão e tal. Então, hoje em dia tem um movimento mais forte de voltar a falar os idiomas originais dos lugares aqui. Isso é bem visível, assim. Mas eu não acho que as pessoas, assim, vivem, né, com ódio com a Espanha ou algo assim. Não acho isso, não. É muito mais orgulho do que deles, né, tipo, da região, do que ódio com a Espanha, assim. Eu não vejo algo ruim nesse momento. Sim que né, o País Basco teve muitos problemas no passado, né, com grupos separatistas e terroristas, exato. Mas já faz muito tempo que não existem mais esses movimentos ativos desse nível, né, de terrorismo. Então. Sim. Mas sim, a Espanha é um monte de pequenos reinados juntos que tem suas diferenças, assim. Sim. Teve até outra pessoa que eu conheci lá, né, que já é amigo da minha companheira, que o amigo, ele tava com a esposa dele, e aí eu perguntei, tipo, qual o prato típico, assim, ela também falou, não, depende de qual região, e aí... Então, isso é bem legal, né? Sim, tipo, tudo ela falou, não, tudo depende da região. E é um pouco do que a gente tem no Brasil também. E até Portugal é pequenininho e também, né? A gente vê, é bem diferente. Sim. Né? Sim. Então, sim, eles têm bastante desse orgulho, assim. E até mesmo na viagem que eu fiz tô misturando o nome. Pra Sevilha, né? Tá vendo Valência na cabeça, mas pra Sevilha... Num dos walking tour que eu fiz lá, o próprio, sei lá como falar, instrutor, o cara que tava explicando as coisas, ele falou que muito do que a gente conhece da Espanha é Sevilha, né? Tipo, ele fala assim, o que a gente vê em filmes na TV, da cultura, comida, é Sevilha. Aí ele falou assim, então toma cuidado quando for para outras regiões para não confundir isso e levar como a verdade, porque o pessoal de outras regiões ficam um pouco incomodado. Falou, então tudo isso que você vê em filme assim, usou essas coisas, é muito da cultura dessa cidade aqui, né?
Sim, sim. É muito do sul da Espanha mesmo. Acho que Andalucia, né, como um todo, é o estereótipo que a gente tem. Pelo menos o que eu tinha no Brasil quando eu via roda de Espanha era muito isso, né? São touradas, castanholas, nem sei mais os estereótipos que eu tinha antes, mas o formato das pessoas dançando, acho que é flamenco. Sim, ou sevilhada, não lembro. Não sei, eu sou péssimo com essas coisas. Eu também não lembro. As pessoas com guitarra espanhola, com aquelas canções bem... parece até um pouco de fado, assim, me lembra, mas é um estilo totalmente diferente, né? Tem as músicas gitanas, né? Que é músicas ciganas também do sul da Espanha, sim, que é bastante forte, sim. Então, sim, isso não é o mesmo aqui em Valência, sabe? Não. E outras partes também, não. Tá. Mas, então, agora voltando para a pergunta, né? Todo esse contexto, só porque eu lembrei dessa diferentes regiões, mas eu queria te saber o que dá para fazer em Valência, né? Porque eu acho que a Espanha tem uma diversidade de natureza assim que é muito louca, né? Eu descobri que tem neve na região em Barcelona ali, por aquela região, tu tem as montanhas com neve, tu tem a praia, tu tem, né? Então tu tem uma diversidade bem grande. E como que é Valência? Bom, Valência, assim, não vai ter neve aqui. Sim que pode nevar nas montanhas próximas, isso assim, a cada 5 anos, a cada um bom tempo, não tem neve todos os Nem a anos. geada do sul do Brasil? Sim. Eu diria que até no sul vai cair neve mais vezes do que aqui em Valência. Ah, legal. Tá. O problema é que lá cai um pouco e já derrete, aqui igual também, tá? A mesma coisa. É difícil ter uma neve, né? Neve com fartura. Sim. Mas tem estações de esqui próximas aqui. Tem estações de esqui próximas também aqui mesmo, nas montanhas de Aragón, né? Que é uma província próxima. Tá 1 hora de carro, 1 hora e 10 minutos por aí. Mas não são as melhores pistas de esqui que existem. As melhores todas estão na Serra Nevada, né? Que fica no sul. E nos Pirineus também, né? Região de Barqueira, Andorra também, que é bem próximo daí. Inclusive, eu fui com o meu time todo esse início de ano, em fevereiro, a gente foi esquiar, todo mundo. Né? A gente foi todo mundo esquiar em Andorra, passamos 5 dias lá. E aí? Num resort Conseguiu? de esqui. Nossa, a experiência em si, consegui, a experiência é incrível. É bastante exaustivo, é cansativo, mas não vejo a hora agora de voltar ao inverno e começar a fazer muito mais, né? Porque gera um vício, assim, é uma experiência bem bacana. Mas aqui em Valência, assim, o principal, eu acho, o maior atrativo são as praias, né? As pessoas vêm muito para a praia aqui. Sendo sincero, na Espanha tem praias bastante melhores, né, são mais bonitas assim visualmente do que aqui em Valência, mas é bastante cômodo porque tem uma estrutura grande de cidade, né? Então assim dá pra ir à praia, voltar, comer algo num restaurante bom, sabe? Tem um mix bom assim. A cidade tem um parque muito grande, né? Que é um parque que atravessa a cidade. Posso estar até errado, mas acho que ele deve ter como uns 12 quilômetros de extensão. Ele é um parque realmente muito grande, que era o antigo rio Túria, que passava pelo meio da cidade. Ele foi desviado nos anos 70, se não estou enganado. E como desviaram o rio por causa de inundações e tal, eles fizeram um parque ali. Esse parque é muito bom. Eu vou quase todos os dias nele. Eu vou correr, vou caminhar e tal. E as pessoas também vivem muito, aproveitam muito esses espaços, né? Tem muita gente que vai fazer piquenique, vai sentar ali, fazer fim de semana. Geralmente o pessoal faz festa de aniversário no parque, bota as bandeirinhas na rua, bota balões e tal. É bem interessante, é bem interessante. Isso parece um pouco aqui também. Volta e meia tem os aniversários no parque aqui, no parque da cidade. Sim. Não via tanto isso no Brasil. Eu também não via isso. Aqui as pessoas fazem isso na rua, eu achei muito curioso, né? Voltando ao ponto das pessoas vivem muito na rua, né? Até o aniversário não vai ser em casa, vai ser na rua. A rua que eu moro é engraçada, porque assim, é uma rua normal, mas às vezes tem pessoal que para na rua e coloca, né, as esteiras de yoga e faz yoga na rua, sabe? Caramba, no meio da rua? rua, assim. Sim. Assim, é um pouco sim, é diferente, sim. Mas tu comentou que a praia não são das melhores, né? Mas pelo menos dá pra nadar. Porque tem algumas na Espanha que eu sei que são mais bonitas, mas elas são frias. Tipo, não, a praia aqui agora tem um problema, na minha opinião, porque, por exemplo, hoje a água tá 28 graus. Certo. Ela é muito quente.
Se tá um dia de 30 e tantos graus com água de 28, não refresca. Então, assim, agora, julho e agosto é o período que eu, pessoalmente, não vou à praia. Porque tá muito quente a água. Tá muito quente. Eu não gosto. Tá. Óbvio que em Portugal é realmente fria. É. Mas pra quem, não sei, pra quem ia na praia em Floripa, não é tão diferente, assim. Floripa também, a temperatura tá, sei lá, 20 graus, 18, 22. Das praias 18 não dá pra entrar. 20 graus já é difícil. Eu tenho um problema com água, então em Portugal é sempre uma briga gigante, assim. Por exemplo, esse verão não entrei na água. Acho que verão passado também não entrei na água nenhuma vez, apesar de até ir na praia. Minha companheira, ela vai, ela entra, ela nada, e eu não consigo, tipo, pra mim é muito frio. Tem que passar a primeira barreira. Passou, entrou, é bom. Cara, sabe? eu sempre ouço isso e aí eu não consigo. Eu sei que eu tenho que acostumar, eu não vou mudar a água, né? Se eu tô aqui, eu tenho que acostumar porque tá aqui a praia. Então aqui é o lugar perfeito pra ti, assim. Acho que, sim. Pô, mas 28 parece muito. É muito, eu acho muito. Então, assim, o que eu faço? Eu vou sempre muito cedo ou no fim do dia. Porque daí não dá uma sensação de tô numa caldeira, né? Em algo quente, assim. Mas tirando julho e agosto, o resto do ano... Bom, óbvio, no inverno é super frio, a água fica muito fria mesmo, né? No inverno, mas... eu tinha visto que a variação é bem grande. Sim. No inverno a água fica 12, 14 graus, fica bastante fria, né? E no verão chega a 28 graus, por aí, 29 talvez, pode chegar. E deve ser até ruim, não só pela água, mas porque são os meses que tem mais gente viajando, né? Então fazer qualquer coisa é difícil. A praia, aqui em Valência mesmo, as principais praias que dão que se pode chegar com metrô, né, com metro, realmente elas são muito cheias de turistas, assim. E como eu moro aqui, eu evito, não gosto, assim, é tudo muito cheio. Ou o que eu faço às vezes eu vou de bicicleta uma praia mais longe, eu vou, sabe, eu dou um jeito, assim, eu vou em praias mais afastadas. E tem um queijinho coalho na praia aí, um camarãozinho? Não tem nada disso, não. Não tem nada, né? Tipo, nenhum quiosquezinho? Quiosques tem, mas geralmente eles vendem só bebidas, sangria, algo assim. Coisas assim. Sim, bebidas frias, drinks, né, coquetéis. Geralmente eles não vendem comida na praia. Mas aqui em Valência, na parte da praia, tem muitos restaurantes realmente, né, no calçadão ali. Então tem restaurantes mesmo. Tá. Uma coisa, tu achou Valência mais caro do que Porto e Braga? Bom, depende. Sair. Depende. Pensa assim. Eu acho mais barato, de modo geral, acho mais barato. Mas tu acha mais barato comparado com salário ou mais barato em preço? Preço. Sério? Sim. Supermercado é uma coisa que eu não imaginava, mas depois né, já fui muitas vezes, por exemplo, para a Alemanha ou para outros países, e realmente Portugal tem preços de supermercados bastante caros, assim, para os países da Europa. Não tô olhando estatística, não sei, só a minha sensação de comprar coisas, assim. E quando eu mudei à Espanha, a minha conta de supermercado mensal, eu acho que eu compro as mesmas coisas que eu sempre comprei. E aqui no início reduziu bastante o custo, né, de supermercado, reduziu bastante. Os preços são mais baixos de modo geral aqui. Eu moro no centro de Valência e eu tenho um apartamento com 2 quartos, eu pago um pouquinho mais do que eu pagava quando eu morei em Braga, por exemplo. Num apartamento do mesmo formato. Braga é mais barato que Porto. Então... sim. Um pouquinho mais. No Porto mesmo, não sei, na época que eu tentei me mudar, eu fui idas e vindas, né, do Porto para Braga algumas vezes no período que eu morei aí em Portugal. Mas no Porto eu nunca encontrava um apartamento que eu falasse, nossa, esse apartamento é bom, e não levasse meu salário todo, sabe? Tipo, é tudo muito caro. Era muito caro. E piorou. Os últimos 2 anos piorou. Eu quero mudar. Só que como eu tô 3 anos no mesmo, mas como eu pago o mesmo valor, por coincidência, hoje eu acabei de ver o apartamento do lado do meu, é tudo o mesmo dono, acho que o prédio inteiro o mesmo dono. E já tá bem mais caro, tá tipo 20% mais caro. Então, pra você ver, eu tô meio que preso nesse, eu quero mudar, eu queria ir pro maior, um pouco mais silencioso, mas eu não acho um preço como esse. E eu sei que eu tô pagando bem menos do que o pessoal, porque eu
o valor ficou parado de lá pra cá, ele nunca aumentou Imagino. nada. Tem uma coisa também assim que aconteceu comigo que eu aluguei e fiz esse contrato na pandemia, bem no início, né? Quando as coisas Ah, realmente no caíram de início. preço. É. Eu recentemente comecei a buscar um outro apartamento por aqui. Já vi que subiram também. Aqui também subiu de preço. Mas, assim, eu acho que quando eu realmente quiser né, mudar de apartamento, algo assim, talvez, né, eu vou ir para uma zona mais afastada e, né, tentar conseguir algo melhor e mais barato. Porque, né, trabalhando em remoto também a gente não precisa estar no centro da cidade, né? No meu caso, né? É. Eu tenho um paz de espírito. Eu tava conversando com o pessoal do meu trabalho, a gente teve um off-site, sei lá, numa cidade muito no meio, muito distante de tudo, sabe? Tipo, perto de um rio, aqui em Portugal mesmo, perto de um rio. E muito bonito, o barulho de pássaro, tu vê, assim, tipo, todo o verde das montanhas ali, né? Com algumas casinhas pingadas, separadas. E a gente tava falando, vocês morariam? E alguns morariam fácil, né? Por causa do silêncio, da paz. E eu fico muito nessa. Pra mim tem uma paz de espírito muito grande de poder fazer tudo andando, sabe? Então eu por também mais que gosto não, disso. não preciso, né, estar aqui porque eu trabalho remoto, Sim. mas eu gosto muito. Então É. seria meio A difícil. comunidade que eu tenho também, eu não tenho carro, por exemplo, né? Eu também, e não preciso Não de carro preciso, de forma exato, nenhuma. não preciso. Faço tudo a pé também, tudo a pé. Nem usar, nem metro, nem nada, não uso nada disso, eu faço tudo a pé. Sim, pra mim é só pra ir pra praia, de resto, sim, é tudo aqui, né? Então, até às vezes quando eu cheguei e eu falei que eu saía mais, o pessoal brigando pra achar Uber, né, pra voltar pra casa, e eu tava a 2 quadras, assim, da Galeria Paris, que é onde tem Sim, praticamente tudo aqui à noite, né? Então, sim. acho que é uma das vantagens. Eu conheço bem. E a Galeria Paris Sim, aqui, essas juntas assim, sim. essa, as partes mais legais. Mas mudou, tá? Tipo, Mudou? pandemia, sim, tá, nem tudo reabriu ainda ali, então sim. tá muito diferente. Imagino. Pra mim não é tão ruim, porque o barulho diminuiu muito, Sim. mas eu acho que pra vida noturna, assim, ainda não voltou, não é a mesma coisa. E tu comentou muito da bicicleta, né? Porque uma coisa que é ruim aqui no Porto, na região do centro, é que é impossível. Até a elétrica eu não sei se dá, porque tem lugar que não dá pra subir. É muito né, íngreme. Sim, a minha experiência em Portugal como um todo, assim, Portugal não é um país feito para bicicletas, de modo geral. Em todos os lugares que eu conheci Tem em Portugal... Matosinhos ainda, né? Talvez perto do Porto e Matosinhos sim, ainda é regiões, plano. sim, partes da... Sim, eu digo até por ciclovias, por planejamento urbano mesmo, assim. Óbvio, né, Porto, Lisboa são cidades antigas, né, também é difícil de mudar todas as ruas e colocar um caminho de bicicleta nelas, sim, né? não dá, É um pouco complicado. São estreitas já, né? Sim, mas aqui, não sei, eu vi muita diferença aqui em Valência, assim, todas as ruas praticamente têm uma ciclovia, todas elas têm ciclovia, e é muito, muito conectada por ciclovia, dá para fazer ciclovia, toda a cidade por ciclovias, e tem muitas, chamam, né, caminhos tipo turísticos, né, para fazer cicloturismo. Então, saindo da cidade, tem um monte de caminhos, né, que levam para pueblos, para algumas outras regiões, que as pessoas fazem de bicicleta no fim de semana, por exemplo. Tem bastante. A mesma coisa também em Sevilha. Eu fiz um bike tour. Falei de walking tour, mas foi a primeira vez que eu fui de bicicleta e o caminho inteiro tinha ciclovia também. Os principais pontos que a gente passou, então em 2 horas deu pra ver muito mais coisa que se fosse só andando, né? Ainda mais com cidade grande. Essa é uma coisa que eu sinto falta, assim, Em Santos tinha as ciclovias também, então era muito fácil. Eu pegava a bicicleta, eu andava com frequência, e aqui já é mais difícil, né? Muita ladeira. Cara, e assim, tu comentou também que é muito quente, né? E tu sentiu essa antes a gente tava falando que tu comentou que sentiu essa diferença daqui, de saindo da região do norte de Portugal pra aí, né? Então, como que é a adaptação nessa parte de clima? Sim. Vamos lá, o inverno aqui em Valência é um inverno, para mim, assim, é tranquilo. Eu acho que eu passo menos frio em Valência do que eu passava no sul do Brasil, de modo geral. Tá. Às vezes a mínima é mais baixa, mas eu não sinto esse frio, sabe? Não sei o que acontece. Tem sensação térmica, sensação né? que não é eu acho tão que fria. Tá. Quanto? Chega, às vezes, chega a 2 graus, chega a 1. A 2? Passar de 0 é raro.
Mas esse é frio pra cacete. Mas não sei, assim, é o mesmo frio que quem morou no sul, em alguma região talvez que é mais alta, tem o mesmo frio, sabe? Não é tão diferente. Tu pegou inverno em Portugal? Sim. Mas em Braga eu pegava -2, -3, eu peguei vários dias em Braga, sim. Tá. Braga faz mais frio que o Porto. Braga, sempre que eu saía pra trabalhar, tinha geada no chão, assim. Fazia frio. Tá bom. Então nunca peguei essa temperatura. Eu acho Braga muito mais frio do que aqui. De modo geral, sim. E aqui, a coisa que eu gosto muito, não sei se... Acho que a Espanha toda tem esse... Tirando o norte da Espanha, tem esse estereótipo do sol. Aqui tem muito sol, tem muita luz. E é uma coisa que eu gosto muito, né? Em comparação, né? Joinville é minha cidade, chove 300 dias por ano. 290 dias de chuva por ano, ou nublado. Né? Se a gente olha no Google Maps, Joinville fotos, todo o céu sempre é cinza, sabe? Não tem luz. E é uma das coisas, depois que eu mudei para Portugal e que agora eu moro na Espanha, é uma coisa que eu valorizo muito, assim, eu não quero mais viver num lugar assim, sem luz, sem sol, sem vida, sabe? Faz muita diferença no humor, no ânimo, em tudo, né? Faz. Aqui chove muito pouco, de modo geral chove pouco. Não tem uma época assim clara, na minha visão, que vai chover, mas essa meia estação antes do verão e depois do verão chove um pouco mais. Mas mesmo assim, a chuva anual aqui foi janeiro em Joinville, sabe? Então, assim, um mês, né, em Joinville, em Santa Catarina, é um ano de Valência, de chuva, sabe? Então é pouco, chove muito pouco. E o verão é bastante quente. Por mais que a gente, né, tenha, né, sempre o pessoal pensa, Brasil, praia e calor. Aqui é muito quente, é um calor insuportável. Agora tá mais ameno, essa semana tá mais amena, mas assim, semanas anteriores estava 40 graus. O problema a mínima às vezes não baixa de 32, sabe, no auge do calor, assim. Cara, isso é desesperador. Isso é bastante ruim, assim, então eu tô com o ar-condicionado ligado aqui agora, casa, sabe, eu pago por isso. Porque que horas são aí agora? Agora são 9 da noite, sim. 9 da noite. E ainda tá claro, tá lá fora, tem luz solar até as 10, né, então essa é outra diferença também, tem muita luz durante o verão. No verão, sim. Sim, aqui até 9h30, então aí até 10h30, por né? aí, Não, isso é muito legal. E eu acho que o não valorizar tanto essa luz é porque a gente tem meio que padrão horário, né? Então não faz tanta diferença. E já pra mim, em Santos, eu acho que tinha muita luz do sol. Também nunca olhei quanto no ano. E aí aqui eu já senti a diferença. Então, pra mim, eu já valorizo o verão muito mais. A diferença é muito grande. Até a primavera aqui já começa a aparecer verão, né, em Portugal. Então, eu sinto a diferença gigante no meu humor também. E eu nunca tive isso na vida no Brasil. Nunca pra pensar e nunca entendi o porquê pessoas de fora assim ficavam tão empolgadas com o verão. Sim, né? sim. Faz muita diferença, né? Ter luz, ter energia, assim, faz muita diferença. E aqui é um pouco curioso isso, porque a vida na Espanha é uma vida que acontece muito tarde. As pessoas comem, né, fazem o desayuno, janta, né? Sei lá, às 8 da manhã, por aí, 9, 10. Aqui tem o almoço, né, que seria tipo um brunch, na verdade, que às 11 da manhã as pessoas vão geralmente num café, comem algo, um pão com tostada, né, tostadas com alguma coisa, algo assim. E depois tem a hora de comida, né, a comida, que é às 3 da tarde, 2 ou 3 da tarde, por aí. Depois tem merienda, e depois as pessoas jantam. Mas as pessoas jantam... Antes tem a siesta, né? Sim, nem todo mundo faz isso, mas... Nem todo mundo, eu sei. Estereótipo, né? Esse é um dos estereótipos que a gente tem da Espanha, assim. E as pessoas jantam, geralmente, depois das 9, 10, 11. Eu tenho uma parte cômoda agora, que às vezes eu quero jantar fora e não tem horário pra jantar. Eu faço reserva às 11 da noite, eu vou jantar às 11. Porque os turistas geralmente jantam cedo e os espanhóis jantam tarde. Que bom que aí tem. Lá no sul estavam fechados, então nem que eu quisesse, tinha pouquíssimas opções, assim. Eu não sei se era questão da época, mas era muito difícil, a gente tinha muito tapas, assim, mas restaurante mesmo, pra comer, a gente não conseguia, tipo, às 6, 7, sabe? Aqui também não, tá? Não, tem a partir das 8. Os restaurantes abrem às 8 ou 8h30. A maioria abre 8h30, inclusive.
Assim, Então, eu não gosto de jantar tarde e dormir, sabe, em seguida. Não sei, não é meu estilo. Eu prefiro jantar antes das 8 e, por mais que eu não coma nada depois, tá tranquilo, assim. Às vezes o que eu faço é. A gente janta em casa e se reúne com os amigos, né, num bar depois, alguém pede um tapa, algo assim, mas eu não como mais, né? Só tô lá pela companhia, algo assim. Mas estou um pouco lutando contra a vida espanhola nesse sentido. Sim. E é sim, engraçado que às vezes eu convido é, amigos em casa e eu falo, ó, nós vamos jantar às 8, 8 e meia. E aí, mas foi muito cedo. Eu falo, minha casa, minhas regras. sim. A gente pode resquentar depois, né? Sim, mas eles sempre ficam assim, cara, é muito cedo, não é hora de comer ainda, É tem muito sol, mas cedo, meu, o 8. sol vai às 10 embora, sabe? Então, se as pessoas forem Cara, aguardar isso é o bizarro. horário de ficar escuro pra comer, vão todo dia jantar muito tarde, né? É Sim, costume, né? É costume. Pra mim também é muito difícil, assim, comer muito tarde. Ainda mais porque eu almoço lá pela 1, né? E aí viajando, aí fica o dia inteiro andando. Aí, por 5 horas, assim, eu já tô. Eu tô com sim, muita sim. fome já. Então, isso foi um pouco sofrido lá. Teve dia que a gente teve até comer pizza, porque se tinha pizzaria aberta, tipo, umas 5 horas, já tava com fome 5 horas gigante. não tem restaurante aberto, a cozinha fecha, né? Ela abre na hora da comida, né? Abre acho que 1h30 e fecha, sei lá, às 4 geralmente. E depois ela volta a abrir às 8, 8h30 e fecha às 11, à meia-noite ou à meia-noite e meia. É por aí. Então os restaurantes realmente eles fecham, né, fecham porta e tal. As pessoas têm um intervalo de trabalho, é bem estranho, né? Elas têm um intervalo ali das 4 até as 8 e depois elas voltam. Ah, isso é meio Sim. diferente, assim. Mas vou te falar que até. Aí também, talvez não sei. Que eu vi isso muito mais em Sevilha. Não, mas em Barcelona também, que é. Nesse horário tem muitas pessoas ali com roupa social nos bares, né? Aí eu ficava, cara, será que é o pessoal que fez uma pausa no trabalho? Porque tinha muito mais do que o que eu normalmente vejo, ou aqui em Portugal ou no Brasil, sabe? No horário que parecia de trabalho ainda e os bares relativamente cheios. Não tão cheio como das 7 à meia-noite, mas já tinha bastante gente ali nos Sim. lugares. Mas isso, só Agora. um ponto, Ah, desculpa. Isso tem uma sim, diferença sim. de empresa de tecnologia, né? Porque as pessoas aqui geralmente vão chegar às 7 da manhã e sair às 5. É um pouco Ah, fora do comércio, né? É um pouco diferente. Isso é aham. bastante bem comum, assim. E agora, nesse mês de julho, tem algo que se chama jornada intensiva, que as pessoas vão trabalhar 1 hora a menos por dia, se eu não estou enganado, e muitos já vão sair às 3 da tarde do trabalho. Então, todo mundo tem a tarde toda livre. Muitos, né, aproveitam para ir com os filhos à praia, ir na piscina pública. Sol até as Sim, 10, né? exato. Então tu tem Sim, 5, talvez 6 horas sim, de sol ainda pra sim, aproveitar. É muito sim. tempo. É uma mudança gigante. O que eu ia falar da comida, né? Eu acho que eu já falei isso no podcast, porque eu falo isso pra todo mundo, toda hora que eu falo da Espanha, que pra mim, tapas é a Ah, eu invenção mais também gosto. genial, porque eu quero tudo do Sim, menu, sabe? E aí eu consigo. Porque assim, aqui até tem, e aí eu talvez seja só no Porto, mas é é, caro. Então, tipo, eu fico, pô, vou pagar por uma comida menor e vou pagar mais caro, quase o mesmo preço, sabe? Aqui não vale muito. Talvez não achei ainda aonde aqui no Porto, né? Mas na Espanha, tipo, Sevilha e Salamanca, principalmente, porque eram mais baratos, é sensacional. Eu consigo pedir um pouquinho de cada e pagar o mesmo valor que eu pagaria pedindo um sim. prato só. Eu acho. É, Pô, você tem uma das ideias espanholas que eu gosto, mais essa sim, ideia eu dos gosto bastante também. tapas. Uma coisa que o pessoal faz muito aqui, né? A gente vai junto, Ah, vai para um bar, restaurante, né? Digamos, ou um bar de tapas e cada um vai pedindo uma coisa, a gente vai provando junto, vai, né, compartilhando. As isso. pessoas aqui compartilham muito, muito, sabe? Acho que mais do que eu Aham. compartilhava Sim, em sim. Joinville, sabe? Bem mais. Sim, e de pagar todo Paga todo mundo mundo junto, junto, né? divide por Assim, tipo, todo, igual, sim, divide por sim, tudo sim. igual. Não, isso eu já tinha ouvido também falar de É. outros colegas de trabalho que ficaram um Eu tempo na acho mais Espanha que prático, não me tinha muito importo, isso. mas às vezes eu me sinto mal porque às vezes eu sei que talvez eu gastei mais que outras pessoas. Eu falo, não, deixa eu pagar o meu que eu gastei mais. É, Ah, não, na outra vez, na próxima vez aham, fica igual, sabe? Não sei. As pessoas fazem muito isso, assim, de ser bastante é. coletivo, né? É, Nesse, eu me ferraria, porque, é, tipo, eu não bebo muito, sim. né? Então aqui, e eu, normalmente meus colegas de trabalho, os caras bebiam muito, então eu normalmente pego uma cidra, uma Somersby, sabe? E E fico com ela sim, lá a noite inteira, e aí aí eu. aí não vale a pena. Mas Mas assim, a gente faz não isso, vale né? tanto a Quando pena. isso acontece aqui, por exemplo, se alguém
não consumiu quase nada, não comeu nada, a gente às vezes deixa de graça pra essa pessoa, ou paga o dele à sim. parte e a gente divide entre o resto, assim, pra facilitar as coisas. Boa, Paulo, acho que já deu pra perceber como que é a cultura de trabalho aí. Fiquei agora muito curioso. Eu fiquei muito curioso para conhecer a praia também. Não exatamente, né, no mês, nesses junho e julho, mas acho que mais para setembro, né, que acho que vai ser menos pessoas, temperatura melhor, e ver também como que é a ciclovia. Eu aluguei bicicleta também em Sevilha e foi bem legal, porque a cidade é bem plana, então acho que Valência vai valer a pena fazer a mesma coisa. Pô, e muito obrigado, cara. Valeu mesmo. Acho que deu para aprender bastante aí de como que é a cultura de trabalho e da vida em Valência. E, novamente, pô, fico muito mais curioso para ir. Então, valeu. Muito obrigado, Gabriel. É um prazer também estar aqui e compartilhar um pouco com vocês, né, minha experiência. De novo, né, também é o meu ponto de vista de algumas coisas, né, espero que ninguém se sinta ofendido aí, talvez se eu usei algum estereótipo, alguma referência que não é real. Mas até gostaria de saber depois sua opinião, depois, né, de vir a Valência, se realmente existem ciclovias ou não. Foi uma coisa que, né, me impactou bastante, porque realmente tem muita gente andando de bicicleta aqui. E, bom, agradeço aí novamente, muito obrigado. E se precisarem quiserem trocar uma ideia, fazer um benchmark, ou estão interessado, deixo o meu LinkedIn. Meu nome tá como paulo.bischoff. Acho que link fica aqui. Porque as pessoas não vão conseguir escrever isso. Sim. Não, vai estar o link aqui na descrição, sim. Então tá tranquilo. Mas novamente foi um prazer. Que é isso. Então, pessoal, se você estiver no YouTube, vai ficar todos os links aqui para Apple, Spotify, Deezer, qualquer outra plataforma. Se estiver ouvindo também e quiser ver, né, aqui o background do Paulo com os capacetes, dá pra ver que tu anda mesmo de bicicleta, sim. Que tem alguns ali atrás, e mais o de esqui também, então dá pra ver que tá mesmo praticando os esportes que tá falando. Então vai estar o link aí pro YouTube e também pro, como eu falei, o LinkedIn do Paulo. Paulo, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Um abraço.